Boa noite. Nossas convidadas estão chegando, Edenice Fraga e Luciana Iris, para a live Mulheres Artistas Conversam. De amor que me mate no Estácio.
Oi? Você tem que encerrar. Estamos ao vivo. Já encerrei. Mas eu e a Edenice, nós estamos no outro. Porque eu não tinha mandado o link novo, mandei agora o link novo. Sim, mas nós duas estamos conectadas lá ainda. Ué, mas eu encerrei aqui, o outro eu encerrei. Edenice, fecha o xizinho em cima aí, vamos ver se vai fechar. Porque eu já entrei com ela lá no outro, tá? Já. Eu só tô com o X dessa aqui agora. Pronto, eu já encerrei lá o outro. E ela vai... não tava, aqui já estava encerrado, não estava encerrado lá, né? Já está com 8 minutos a live, já está com... vamos lá. Agora te esperamos só a Edenice. E já está ao vivo, as pessoas já me perguntaram. Já estão ao vivo, já. Então, nós vamos aguardar a Edenice entrar. Isso. Bom, deixa eu dar uma boa noite. Isso. Bom, boa noite. Com grande alegria que a gente está realizando essa live, Mulheres Artistas Conversam. E a escritora é Luciana Iris, é a mediadora, embora eu tenha organizado, ela é a mediadora, com a convidada que está chegando, a escritora Edenice Fraga. Esse projeto, Mulheres Artistas Conversam, tem a proposta de fazer lives semanais, às quartas-feiras, a partir das 7h30, com duração em torno de 1 hora, sobre o percurso das convidadas e reflexões em torno da condição da mulher na contemporaneidade. Essa ação cultural, esse projeto, está dentro da proposição da criação do coletivo Mulheres Artistas, que nós estamos construindo aos poucos, em torno de questões de mulheres, e, fundamentalmente, essa ideia de mulheres artistas, primeiro, mulheres que têm se dedicado, de alguma forma, têm atuação na área cultural, seja como ativista, seja como escritora, pintora, atriz, a linguagem estética que for, ou as linguagens estéticas, contadora de histórias, a linguagem estética que escolherem. E
Esse coletivo pretende desenvolver uma série de ações culturais, formativas e de entretenimento, a princípio com seu voluntariado. Todas nós que integramos o grupo inicial temos conteúdo. A ideia é que mais adiante a gente proponha mini-cursos dentro da área de cada uma. Enfim, por hoje eu vou apresentar só isso do nosso projeto, para a gente passar imediatamente para a conversa entre nós. Eu vou apresentar a Luciana Iris, que, além de poeta, é vice-presidente da Academia Mineira de Belas Artes. Ela é de Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte. E a nossa querida convidada, que a gente tem uma alegria imensa em tê-la aqui conosco, que também faz parte do grupo Coletivo Mulheres Artistas, que, entre várias situações do percurso dela, que ela vai ter oportunidade de falar, eu destacaria que ela está sendo reconhecida entre as escritoras brasileiras negras da contemporaneidade, figurando entre Conceição Evaristo, Jadir Arraes, Carolina Maria de Jesus e muitas outras. Então, vamos lá, a palavra. Luciana, você se coloca para a gente começar a ouvir a Edenice. Tá ótimo. Boa noite, Denise, Fraga, Geli Rose. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, 19 de agosto de 2020. É bom a gente registrar a data. E esse projeto muito me alegra, esse projeto idealizado pela Angeli, mulheres conversam, mulheres artistas conversam, porque a gente tem a oportunidade de conhecer mulheres do Brasil todo. Aqui nessa tela de hoje, tem a Angeli do Rio, eu de Minas, a Edenice de Florianópolis, né, Santa Catarina, uma cidade maravilhosa. A gente está batendo um papinho antes, falei com ela tanto que eu sou apaixonada com a cidade dela, que é maravilhosa. Então, é uma honra estar aqui para a gente bater esse papo, conhecer a trajetória da Edenice, que daqui a pouquinho ela vai contar para a gente, uma história linda de vida, e que vai motivar muitas mulheres, eu tenho certeza disso, que é um dos papéis nossos também dessa conversa, é motivar as mulheres para que elas acreditem no potencial e se mostre, né? Não fique lá escondido dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, e que tenha oportunidade de estar aqui igual a gente hoje, reunidas. Isso. Né? Deixa eu só lembrar uma coisa. A gente tem 3 eixos nessa conversa. O primeiro eixo, que é o antropológico, que é basicamente o percurso e a biografia da convidada. Isso. O eixo estético, que são as questões autorais, a sua produção, ela vai apresentar para a gente, vai também apresentar sua poesia, se assim desejar, e o eixo sociológico, e a gente finaliza com a audiência, caso queira trazer algumas questões para a Edenice. Tá? Ótimo. Então, Edenice, a palavra é sua, fique à vontade. A gente tem um tempo aqui, né, para cumprir, mas a vontade é que a gente ficasse aqui horas e horas batendo papo. Então, na questão antropológica, eu gostaria que você contasse a sua vida, a sua trajetória, onde que você nasceu, como que você começou a escrever, como é que foi essa magia na sua vida? Conta aí para a gente, por favor. Então, primeiro, deixa eu dizer que eu estou, assim, maravilhada com a ideia da Angeli, desse momento, de todo esse coletivo. Queria cumprimentar a vocês, queridas, Luciana, Angeli, e a todos que nos assistem, e dizer, assim, que é um momento mágico hoje, nesse dia 19 de agosto, que, inclusive, né, faz 60 anos do livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, né, e que a gente é primeira. Então, quer dizer, tem toda uma relação, né,
uma relação, e que daí eu me coloco muito, ao falar de Carolina, trazer a mulher escritora que eu sou, né, também periférica, negra, que tive vários desafios na vida, para dizer que foi uma caminhada, e hoje eu me sinto muito bem ao falar desse início, dessa caminhada, para que eu possa inspirar outras pessoas, outras mulheres, a irem atrás dos seus sonhos, mesmo que alguém lhes diga que não é possível. Mas sonho não é só para ser sonhado, é para ser conquistado, né? Conquistado e realizado. Realizado, exatamente. Então, assim, eu nasci no dia 3 de maio de 1967, eu tenho 53 anos. Taurina, daquela taurina, assim, bem, né? E sou filha de uma mãe lavadeira, meu pai militar, somos em 8 irmãos, nasci na região periférica de Florianópolis, no Morro do Mocotó, e que eu faço sempre questão de dizer, justamente para inspirar e cutucar aquelas meninas, meninos dessa comunidade e de outras, né? Sempre estudei em escola pública, mas sempre tive perto de mim uma família muito estruturada. Meu pai era militar, cantava no coral da igreja, era seresteiro, gostava de música, e tinha um caderno também do meu tio de poesias que eu não conhecia, e ali eu fui começando a ter contato com a leitura, e na escola eu já entrei alfabetizada, e na escola pública onde eu estudava, naquela época, assim, 7 de setembro, a gente ia lá para a escola, né? Tinha que subir no banquinho para declamar uma poesia, as datas cívicas, enfim. E daí, eu muito miudinha, a professora, já no primeiro ano, já me ensinou uma quadrinha que eu gravei até hoje. Imagina, eu tinha 6 anos, eu tenho 53, há 40 e poucos anos, e era por causa do dia do soldado, né? Que era Caxias, hoje é dia de Caxias, hoje é dia do soldado, salve o Duque de Caxias, um herói grande e arrojado. E daí, depois dessa quadrinha, toda vez que a professora via, ela me colocava, e assim eu fui crescendo naquela escola simples, né? Mas sempre indo na declamação. Então, por isso que hoje eu sou poetisa, sou contista e sou declamadora. Minha declamação já vem lá da base. E daí, depois, já no ensino médio, ali já na adolescência, já comecei a fazer poemas para as minhas amigas, para dar de presente, né? Uma queria dar de presente para outra ou para outro, aí pediam para eu fazer uma quadrinha, eu fazia, e daí eu fui fazendo, aí no ensino médio, eu estudava um período, e o outro período tinha educação física, né? E daí eu já aproveitava e já ia para a biblioteca. Então, eu fiquei muito nessa questão de biblioteca e me apaixonei, sou apaixonada pelos poetas do século XIX. Então, eu sou da terra de Cruz e Souza, né, gente? Então, pensem, né? Então, estava ali. Então, eu lia muito o Cruz, né? Sou apaixonada por Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, né? E assim, Raimundo Correia. E eu me deliciava, sabe? Eu estudava tudo e depois eu estava ali na prateleira procurando os poetas, né? Eles foram seus inspiradores, então. Isso, nessa escrita, sabe? Tanto que até hoje, assim, às vezes eu vejo, eu sinto influências. Essa influência numa fala, principalmente na questão simbolista, essa interação muito com aquilo que para alguns é meio do além, é meio inalcançável, é meio invisível, é meio da alma, sabe? Então, tem muito isso. Mas, Edenice, a vida andou. Da escola para a mulher, a vida andou. Exatamente. E você não foi sempre ou somente, exclusivamente escritora. Não. Você teve outro caminho. Eu gostaria que você contasse isso, porque depois a gente vai voltar à parte estética, vai voltar a essa parte da influência do traço estético. Entendo. Então, Denise, só um instante antes de você prosseguir, eu quero só fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que muita gente tinha comigo. Você falou que uma família de 8 irmãos, né? Isso. E eu sou uma família de 5. Seus outros irmãos despertaram essa mesma vontade sua? Como é que foi?
Se você, a sua mãe, o que ela achava, te ajudava, te incentivava, ou falava, larga disso, menina, você não vai dar em nada. Como é que foi essa construção com o seu trabalho e a sua família ao mesmo tempo? Bom, então, ainda falando de adolescência, de família, ali antes de eu ir para o outro lado, né, eu sempre digo que eu tive duas mães de criação. Eu tinha uma madrinha, que já tinha 60 e poucos anos, que me criava, e ela trabalhava de doméstica em uma casa. E o que acontecia? O patrão dela, ele dividia a parte do jornal, que tinha historinha em quadrinho, e ela me deixava para eu ler aquilo ali. Então, essa minha segunda mãe, embora ela não soubesse ler, né, ela me tratava, eu dizia que era Deus no céu e eu na terra, assim, sabe? Então, ela tinha muito esse cuidado, porque ela sentia que eu gostava de ler. E eu fui, assim, com esses jornais que ela separava, que ele ia jogar ou doar, enfim. Então, aquela historinha era sempre minha. Tanto que, em casa, a que tinha esse eixo, que sempre teve isso da leitura e da escrita, fui eu, sabe? Os outros tem outros... dos 8 filhos, a que tinha isso do escrever, do gostar, do fazer quadras, sempre fui eu. E eu sinto muito dessa influência, dessa leitura que eu tive por parte do meu pai, por parte dela também, da minha madrinha Chica, né, que eu dizia que era minha... na verdade, eu costumo sempre dizer isso, eu tive 2 mães, sabe? Tive 2 mães. Porque ela sempre teve ali. Então, essa influência veio muito. E eu, em casa, né, eu sempre fui assim, como é que eu digo? Essa sensibilidade, sabe? Esse gosto de pegar, de parar. Eu sou muito reflexiva. O que eu quero dizer com isso? Assim, até hoje, por exemplo, eu acordo muito cedo, às vezes nem é para escrever, mas para fazer a reflexão, para meditar, porque o escritor tem disso, né? Mas falando da minha ainda biografia, então eu fui até os 17, me formei no ensino médio, e depois eu entrei no curso na Universidade Federal, com 17 anos, eu já tinha feito vestibular, entrei para o curso de biologia. Só que eu sempre fui uma pessoa, e gostava de biologia, gosto até hoje, mas sempre uma pessoa onde via que não tinha a representatividade da mulher e da mulher negra, eu achava que eu tinha que estar, eu achava que tinha que ter alguém lá, né? E o meu pai, por ser militar, eu também sempre achei admirável aquela profissão, pelo exemplo de pai que eu tinha e que hoje não está entre nós, mas foi um grande exemplo. E o seu Valmir Fraga, ele, sabe, influenciava a gente com aquilo que eu via de positivo. E daí surgiu o primeiro concurso para oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O primeiro concurso eu não tinha idade ainda, e nesse meio tempo, o próximo foi só 4 anos depois, nesse meio tempo, eu entrei na Universidade Federal. Quando faltava 1 ano para eu me formar no curso de biologia, surgiu o curso de formação de oficiais, e daí, então, eu fiz o vestibular, e fiquei 4 anos no regime de internato, e sou, né, a primeira mulher negra a ser oficial superior da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Então... uma grande conquista. Foi uma grande conquista, e daí eu deixei em stand-by a literatura, né? Reviravolta, né, Denise, na vida? Essa reviravolta, você num percurso para biologia, de repente vai para outro caminho, né? Mas sabe, Angeli... Bem-sucedida, né? Mas sabe o que foi? É porque, assim, quando eu entrei na biologia, eu não tinha idade para fazer o vestibular para a Polícia Militar, né? E a Polícia Militar, à época, né, para a mulher, só tinha o vestibular a cada 4 anos. Então, naquela primeira turma, eu não tinha idade. Aí, nesse meio tempo, eu fiz o vestibular, né? E entrei, porque eu fiz vestibular muito cedo, e aí e quando faltava, eu entrei em 88 na PM, e eu ia me formar em 89.
E aí, à época, até meu pai não queria, porque ele queria que eu me formasse primeiro, né? Faltava um ano. Né? Mas eu queria muito aquilo, até porque, assim, eu passei, bati da minha biografia, um fato que teve, que mais ainda me colocou naquilo da minha posição de negra, sabe, de luta contra o racismo, né, que já tinha passado por algumas situações, mas quando eu estava no curso de biologia, que eu entrei, teve um varal literário. E naquela época, eu acompanhava muito na TV a questão da África do Sul, né, do apartheid lá, com Nelson Mandela, enfim. Em 1985, foi assassinado um poeta, Benjamin Molloysi, e ele, na época ali do Mandela também, ele foi assassinado, porque ele foi enforcado, o Mandela foi à prisão perpétua e ele à forca, né, enforcado. E, inclusive, não fala muito desse poeta. E a história dele, na época, mexeu muito comigo, e aí teve o dito do varal literário, e eu fiz um poema para o Benjamin Molloysi. E quando eu fiz esse poema, eu até na época eu não achei, deveria ter guardado, porque eu fiz, coloquei no mural e tiraram e quando eu voltei, tiraram o meu poema do varal literário. Como censura, Denise? Como censura? Eu penso que como racismo, Angelique, sabe? Porque até hoje eu não sei quem fez, e assim, na época, pensa, em 1985 eu era a única, em todo o curso da biologia, sabe? Na minha turma eu era a única negra, não tinha negro nem negra, em 1985. Eu estou no sul do país, né? Então, tinham muito poucos negros, em todo o curso da biologia. De mulher, éramos eu e uma outra colega, mas ela já estava se formando, e tinha um outro moço paulista que também estava se formando, sabe? Então, quer dizer, uma menina negra que tinha chegado ali, colocar um poema, e o meu poema chamava-se Virtude de Ser Negro. Então, eu só gravei até hoje na minha mente a última parte, porque eu dizia, né, creio que um dia o racismo irá exaurir, e o negro mostrará sua magnitude. Então, muita gente vai descobrir, ser negro não é defeito, é só mais uma virtude. E daí eu penso que essa minha fala, sabe, instigou alguém. Em 1985, antes da nossa Constituição Cidadã, onde o racismo é crime, né? Então, quer dizer, escrever alguma coisa assim, e alguém retirar, ia recorrer a quem? E na época não existia computador para a gente digitar, ficar guardado, né? Mas olha, oi, Denise, você fala de 85, sim, mas eu vivi situações de discriminação por ser parda, porque essa é a classificação que eu tenho na minha certidão, embora a gente saiba que seja afrodescendente, que seja negro, né? Sim. Eu vivi isso no início dos anos 2000, no meu doutorado, no Rio de Janeiro. Sim. E nitidamente eu cheguei a ter uma colega que disse para mim: você com essa cor, você consegue patrocínio fácil para a nossa revista de alunos de pós-graduação. Aquele imaginário, né, que o Afonso Romano Santana tem um livro belíssimo que chama-se Canibalismo Amoroso, dos anos 80, mas que fala desse imaginário que vê a mulher, né, seja negra, mulata, com esse termo. A mulata da Gentile, né? Sim, que é o que é visto lá fora. A mulher como objeto mesmo sexual do desejo masculino e sendo objeto, como também tirando partido e facilidade disso. Então, você vê, é claro que em 85 a gente tinha menos canais para poder lidar com isso de maneira a denunciar, a questionar. Quando eu fiz o doutorado, no início dos anos 2000, aqui no Rio de Janeiro, a gente já tinha alguns canais, e claro que a pessoa que falou isso comigo falou num contexto privado,
não falaria isso publicamente. Claro. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender, acho que para quem também tiver a curiosidade, acesso à nossa conversa aqui, que nós não estamos tão distantes ainda, né, da discriminação racial, né? Por ser estrutural, exatamente por ser estrutural, ela não é uma coisa episódica, né? Mas sim. Isso. Eu só queria pedir uma de vocês, eu não sei qual é de vocês duas, que tem uma música no final que às vezes interfere um pouco na fala da Denise. É a Angeli, né, Angeli? Deve ser aqui. Lindo. Isso, Quando a Denise está falando, fica um pouco, às vezes a palavra dela está um pouco embolada com o som. Tá, eu estou ouvindo bem, tá, mas a audiência pode estar tendo problema. Vamos lá. Olha, só para dizer que a gente tem a Elisângela Fraga, aqui dando boa noite, a querida irmã, né? Daiane Rodrigues. Temos a LB de Campos aqui representada. Então, a minha irmã está assistindo também, Eliana Almeida, só que ela não tem YouTube, mas ela mandou mensagem aqui. Tá. Sua irmã também, como é que é o nome da sua irmã? Eliana. Eliana, tá bom. Eliana. E a Cláudia, minha prima. Ana Cláudia Fraga. Ana Cláudia Fraga, prima. Maravilha! Denise, então, dando sequência, né, na sua trajetória, no seu trabalho também como tenente-coronel, que você não começou como tenente, né? Começou... aluno oficial, aspirante. Isso, aspirante. Você também passou por esse... oficialato, né? Você também passou por essa... oficialato. Isso. Passou por essa questão também de preconceito por ser negra? Conta para a gente, dentro da polícia, como é que foi isso? Sim, assim, primeiro, eu queria colocar que eu sempre, quando eu resolvi entrar na profissão, né, foi por me achar capaz, né, e pelo exemplo que eu tinha, enfim, por acreditar na função que é o cuidar, o levar a segurança realmente à sociedade, né? E fui com muita convicção, assim, né? Sempre sabendo que a mão que sacode é a mão que afaga e que a justiça tem que ser colocada acima e antes de tudo, né? Queria deixar isso bem claro. Eu tive algumas situações, sim, onde eu tinha que provar a minha capacidade, mesmo que indiretamente não me dissessem, mas eu tinha que estar provando a minha capacidade. Eu coloco, agora por último, aconteceu um episódio onde eu senti claramente como, para algumas pessoas, a mulher, o negro, ele pode varrer o chão, mas ele não pode ser aquele que está sentado na mesa de comando, por exemplo. Então, eu fui, dentro da PM, eu tive várias questões no sentido de pioneirismo no trabalho, né? Eu fui a primeira mulher a comandar um pelotão de mulheres na cidade de Blumenau, na década de 90, né? Aqui na Grande Florianópolis, eu fui a primeira mulher a responder por um subcomando e a ser subcomandante e a responder por um comando de batalhão, né? Entre outras atividades que eu fui à frente, né? Lembrando também que dentro da instituição da Polícia Militar, na década de 90, eu também fui a primeira que escrevi peças de teatro. A Polícia Militar teve um teatro de fantoche, onde lá eu já escrevi peças também, trouxe esse meu talento, vamos dizer, literário, né, para dentro da instituição também. Então, eu já escrevia na adolescência e na parte teatral, em 1993, antes, em 94, para Blumenau, eu já escrevia também, além de escrever poemas em homenagens, né, a algumas pessoas dentro da instituição. Então, a minha escrita já vem de longe. Eu, dentro da instituição, o que achei que foi mais grave foi porque agora, principalmente quase no fim da minha carreira, eu tive que processar 3 mulheres, que foram 3 pedagogas, ACTs, contratadas pela Polícia Militar,
que não admitiam ter uma chefe negra. Então, assim, eu fui diretora do Colégio Policial Militar, né? Sempre tratei muito bem a todos e não sabia que uma daquelas cidadãs era racista. E daí, no ano seguinte, com algumas questões, eu pedi para sair do colégio, até por causa do meu pai tinha ficado adoentado, e eu já estava há um tempo ali. E daí, elas eram a CT, tinham feito concurso para um outro setor, e achavam que eu seria chefe delas novamente, né? Que eram pessoas que, na verdade, não gostavam de trabalhar, pelo que eu vejo. E daí elas criaram um apelido racista para mim e se referiam a mim por esse apelido na internet e diziam que iam fazer de tudo para me tirar daquele local de trabalho, né? E isso vazou dentro da instituição, a instituição foi muito rigorosa, fez uma sindicância, e daí eu entrei na justiça contra elas, pelo crime de racismo, que daí baixaram, né? Disseram que não era racismo lá, a questão da justiça baixou para injúria racial, e essa situação está correndo até hoje por dano moral, né? Então, quer dizer, a gente percebe ainda o quanto existem pessoas que não conseguem aceitar a chefia de uma pessoa negra. E não é o fato de eu estou dizendo porque eu acho, não, isso aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, pensem o que não acontece numa escala menor. Sim, eu já presenciei uma questão dessa há muitos anos, em 2005, que eu fui trabalhar no hospital e a gente tinha uma chefe negra e tinha uma outra colega que entrou e não aceitou que a chefe dela fosse negra e pediu para sair. Mas isso parece coisa do outro planeta. Parece que é esporádico, assim, pingado no Brasil. A gente pode ter aí um cruzamento, que é o que hoje as teorias, né, têm trazido nas discussões. A gente tem aí, na verdade, um cruzamento da questão de gênero com a questão racial. Sim. E a questão racial, ela, por ser estrutural, muitas vezes ela fica velada por essa questão de gênero. E o machismo, ele não está só no homem, né? A construção do machismo também é identificada no imaginário feminino, né? De algumas mulheres. Então, a dificuldade de ver a liderança realizada por uma mulher tanto traz a questão de gênero como a questão racial. Isso é cruzado, é tão imbricado que muitas vezes fica difícil. Claro, nessa situação, a Erenice pôde objetivar porque houve a criação de um apelido, né? Uma alcunha. Neologismo, criaram um neologismo e depois ainda disseram que não sabiam o que isso significava. Sim, porque aí vem a defesa. Né? Desenvolvimento. Aliás, os sábios dizem que o preconceito é filho da ignorância. Sim. Portanto, a justificativa de dizer que não sabe é coerente com a ignorância do pré-conceito. Né? Mas é sempre importante a gente verificar isso, porque, de fato, as questões andam cruzadas, né? E a gente percebe a questão de gênero com a questão de raça. É muito difícil aceitar uma liderança feminina, até por parte de mulheres, porque... Isso existe até hoje 2020, né? Uma liderança feminina negra. Sim. Aí é como se você... É tipo assim, é demais para mim, na fala do senso comum preconceituoso, né? Mas eu acho legal você trazer isso, porque são dimensões da realidade que a gente vive, né? Que não está tão distante assim da gente, e que muitas vezes a gente, digo a gente, enfim, quem não está muito atento, prefere mascarar, né? Prefere entender para o outro lado, enfim. Mas acho que é uma experiência. É um tema que depois a gente pode combinar um momento para a gente até fazer uma discussão sobre essa pontuação. Nós vamos ter oportunidade. Né?
Então, agora a gente seria bom passar para a atenção, né? Passar para a parte. Antes disso, quero dar uma boa noite para quem entrou agora, que é a Elaine Almeida, que é outra minha irmã lá de Campo Belo do interior. Acabou de entrar, ela não está dando conta de entrar. Falei, vai aí que dá certo. Então, ela já entrou, mandou um abração, a Denise, aqui pelo WhatsApp para você, Geni, e a Eclair Fraga, que minha prima. É a sua prima. Então, a família em peso aqui. Opa, coisa boa! Ótimo. Então, agora, vamos passar, Denise, para uma coisa assim, maravilhosa da sua vida. Mas, Luciana, eu só queria, antes de passar para essa parte que é literária, mas justamente por essa questão do protagonismo, do meu protagonismo enquanto mulher negra, eu não fiquei só no campo literário, eu fui para o campo da política também, não sei se vocês sabem. Eu só ia te perguntar mais à frente. Então tá bom. Então tá certo. Mas já que você falou, então vamos falar dela um pouquinho, que aí depois a gente passa para a parte literária. Eu estou aqui monitorando o tempo. Isso, eu também estou olhando aqui. Então, 5 minutinhos para a gente fechar esse quadro e passo para o outro, ok? Isso. Eu vi que você já foi candidata a deputada. Isso. Né? Eu também já fui candidata a deputada, candidata a vereadora. A vereadora, deputada. Então, assim, essa parte nossa da mulher política é bem espinhenta. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, assim, primeiro, quando eu fui para a reserva da Polícia Militar em 2016. Eu fui como tenente-coronel, na verdade, meus planos eram ir a coronel, só que com a mudança da Previdência do presidente Temer, né, a época ia mudar muito e eu já estava com 25 anos de carreira, poderia ter ido para a reserva e já estava com 29 praticamente, e ia mais para frente. Só que aquele modelo da mudança ali, não. Então, eu fui para a reserva. Quando eu fui para a reserva, eu vi assim, cara, eu não aceito essa corrupção, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e sentada na minha sala eu não vou resolver. Aí eu fui estudar política. Eu já tinha pensado antes, mas fui estudar e tal, depois fui procurar o partido. Em 2017, fui para o partido que se alinhava com a questão minha de visão das minorias, ficha limpa, era mulher, Rede Sustentabilidade. Fui para o Rede, Marina Silva. Em suma, fui a única negra, entre homens e mulheres do estado de Santa Catarina, a ser candidata pelo partido Rede Sustentabilidade. Fui convidada para ser coordenadora de organização, nunca tinha feito, já tinha estudado, meti a cara e também fui coordenadora de organização do partido em Santa Catarina. Vi na minha campanha, na minha fala, sempre foi aquilo assim, a minha bandeira é a questão da mulher, a questão da negritude, a questão do índio, a questão da educação, da segurança, da saúde, que é o básico, né? Mas, além de tudo, a questão da representatividade. A minha fala foi aquela, olha, eu sou alguém que eu sei onde o calo dói, porque eu costumo dizer que eu tenho 3 cruzamentos, Angeli Rose. Eu tenho a questão da classe social, porque eu sou uma mulher de origem periférica, eu sou mulher, gênero, e eu sou negra, questão racial. Então, eu sei, ninguém vai me dizer onde é. Aí, o que aconteceu, minha gente? Em 2019, eu fui convidada para ser coordenadora de igualdade racial do estado de Santa Catarina. E eu não era do partido do governador, mas todo mundo sabia. Mas sabia que eu tinha competência para ser uma excelente, modéstia à parte, coordenadora de igualdade racial do estado. Iniciei, fiquei 5 dias. Aí começou a pressão de um deputado aqui do sul do estado, dizendo que eu era de esquerda, que eu era isso, que eu era aquilo, tal. Aí o governador resolveu me exonerar. Isso porque o governador é também coronel da PM, foi meu contemporâneo de academia durante 3 anos, né? Sabia da minha competência. Mas eu entendo que política tem tudo isso, etc. Tá. E daí eu saí da coordenadoria de igualdade racial, mas deixei nesses 5 dias a marca de alguém que foi e que não tem medo de mostrar a sua cara e muito menos mostrar o seu trabalho. E daí, muita gente não concordou, teve muita questão da imprensa, até em São Paulo repercutiu, enfim, né? Teve muitas pressões, e por fim, mesmo com aqueles 5 dias, mas com toda a visibilidade do meu histórico, né? Do meu currículo, né? Eu fui uma das mulheres mais homenageadas aqui no estado,
em 2019, em razão do mês de março, que é o mês da mulher. Então, quer dizer, quando a gente tem competência, a gente não tem que temer. E política, me achava, até para encerrar os 5 minutinhos, eu me achava corajosa porque eu tinha entrado na polícia militar. Mas eu vi que eu sou muito mais corajosa por ter entrado na política. E daí eu digo que os POs, né, o PO de polícia, o PO de poesia e o PO de política, eles estão muito interlaçados dentro de mim, sabe? Isso já é o gancho para nosso segundo eixo, que é para você falar do seu caminho, da sua produção autoral como escritora. Portanto, eu ia até comentar isso, é muito difícil a gente não ter esses elementos autobiográficos imbricados com a nossa produção. Mesmo que isso apareça como um fantasma distante, que o leitor não identifique, que tudo bem, ótimo, que não identifique de imediato, né? Mas, de qualquer maneira, essas experiências, vivências estão imbricadas. Então, acho que é a hora de você dizer a que veio a escritora Denise Fraga. Então, assim, a minha carreira literária, conforme disse, já começou na adolescência, né? Em 2012, eu fui convidada e pelo meu escrito, né? Eu entrei na Academia de Letras, pelo meu currículo, né? Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina. Então, eu sou a primeira e única mulher, por enquanto, a ser da Academia de Letras dos Militares Estaduais do nosso estado. Já fiz, eu até coloquei agora... O pioneirismo é com você, né? Pois é, eu acho que eu tenho essa marca, sabe? Porque até quando eu fui coordenadora de igualdade racial, os 2 anteriores tinham sido homens, e eu fui a primeira mulher. Aí, quando eu vou olhando algumas coisas na minha vida, eu fico pensando, meu Deus, né? Parece que tem isso, né? Então, eu vejo que... Eu acho que é a coragem, né? Eu acho que a gente... nós não somos nós que escolhemos, nós somos os escolhidos, a gente que não percebe como, né? E daí, eu fui para a Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, que eu agradeço ao Coronel Roberto, nosso presidente, pela valorização que ele deu ao meu trabalho, porque é interessante que depois que eu entrei na academia, teve um determinado evento, eu encontrei um jornalista, daí ele me parabenizou por ser mulher e tá ali, ainda mais assim, são todos homens e tem uma mulher, né, e tal. Aí ele disse, mas teve uma determinada pessoa que disse que eu tinha ido para a academia por questão estética. Aí ele disse, quando uma mulher negra, ela está num local, ela não está pela inteligência? Então, é a história que você falou, Angeli, sabe? Então, olha para a mulher negra porque, sabe? Porque olham para o meu 1,71 m, pelo meu jeito de... Porque eu sou, na verdade, a minha primeira profissão, sou manequim, né? Fui manequim, até ano passado ainda era modelo sênior da Mega Models. Então, mas enfim, né? Então, quando me falaram isso, eu fiquei muito incomodada, mas fiquei comigo com aquilo ali, sabe? Porque, assim, eu ninguém iria me escolher para estar em algum local por estética, claro, mas sim pela capacidade que eu tenho. Claro. Né? Mas se você não tiver capacidade, não se estabelece, né? Por você ser multi, Denise, por você ser uma mulher multi, isso incomoda. Também. Incomoda porque as pessoas querem fazer o que você faz e não dão conta. E ao invés de chegar e falar assim, como que eu posso fazer o que você faz? De pedir essa ajuda. Não, prefere criticar ao invés de pedir uma ajuda de como que você conseguiu escrever, como é que você escreve, como que faz isso, ou como que faz aquilo, como que entra na polícia, como que entra para a política, como que entra nisso, naquilo. Então, as pessoas criticam muito por ter vontade de ser você. Pode ter certeza. Um lado é esse, do querer ser o outro, mas para quem está na liderança, que tem dificuldade de lidar, também surge uma possibilidade da gente interpretar como uma dificuldade de controlar, porque o multi
é muito mais difícil de ser controlado socialmente. Sim. Né? Quando você é só uma situação, uma função, é mais fácil encontrar meio de controlar você, controlar a pessoa. Quando você é multi, lida com várias linguagens, com várias funções, transita em vários meios, é muito mais difícil apreender a sua alma e o seu desejo. Então, eu acho que é importante também a gente perceber, tanto pelo lado da recepção de quem não está naquele lugar de destaque que gostaria de estar, como também por parte de quem está no lugar de destaque e, mesmo assim, tem dificuldade para lidar com o destaque do outro. Né? Falou tudo, questões que hoje nós podemos falar com mais abertura, transparência, sem ficar psicanalizando, sem entrar na subjetividade do outro, mas é uma questão social. Quando a gente fala que o racismo, a questão de gênero, né, a violência contra a mulher, são questões estruturais, é nesse sentido. Elas estão imbricadas nos comportamentos, e esses comportamentos permeiam todos os ambientes. Acho que tem só um destaque que eu queria dar, que eu acho fundamental. Lá no início eu percebi, mas estava esperando a Denise comentar. É a luta de classe, a questão de luta de classe. Sim. Você tem consciência muito bem, claro, o quanto a questão da sua ascendência, né, tem influência. Você falou do exemplo do seu pai, a presença da sua mãe, enfim, e outras, a sua madrinha, mas existe uma questão objetiva que é a luta de classes, que, infelizmente, a gente tem observado que ela tem sido muito mascarada na atualidade, né? Falar em luta de classe virou falar palavrão, e pronto, é coisa de comunista e tal. Isso é uma ignorância, porque a luta de classe está na desigualdade social, na desigualdade de oportunidades. E eu acho que você trouxe as suas experiências, vivências muito claras nessa direção. Né? Sim. E, Denise, conta pra gente aqui, que eu vi que você tem 3 livros, vou falar o nome dos 3, você vai contar um pouquinho de cada um deles. Eu posso interromper um pouquinho, porque eu queria, quando a Angeli falou sobre essa questão do outro, de não aceitar, e dizer que num dos livros que eu vou falar, mas eu já queria falar um pensamento, que é o primeiro, que é o Pássaro Sublime, e tem um pensamento que diz bem isso, Angeli, que você trouxe ali, que eu quis colocar assim, ó, que da pessoa que quer estar no teu lugar, que não tem coragem de falar, né? Então, eu escrevi um pensamento que ele fala o seguinte: quando alguém falar de ti pelas costas, não dês grande importância. Saiba que é alguém que faz da falsidade o seu viés e sabe que, se tivesse na sua frente, não teria argumentos para dizer de ti o que não és. Então, na minha fala, eu já coloco... Parabéns. E tem um outro que eu digo, que é a questão paradoxal, mas aí vou passar a palavra para a Luciana, para não cortá-la, e daí eu volto para o pensamento. Tá bom. A minha cachorra começou a latir porque está chegando gente, aí ela vai fazer uma participação aqui atrás. Não tem mal. Tem o Pássaro Sublime, que é Poesias e Pensamentos, tem o que é Traços de Antonieta, Poemas e Contos, Conto com um Conto, A História do Escravizado no Brasil, Reunião de Contos Afros. Isso. Então, fala um pouquinho de cada um. O seu primeiro foi o Pássaro Sublime, está nessa ordem de publicação? Isso, exatamente. Está aqui na minha mão. Esse aqui, o Pássaro Sublime. Esse livro, eu digo que... Ele volta nós 3 na tela, por favor. Vou voltar. Isso. O Pássaro Sublime, eu digo que foi o livro mais difícil de ser feito. Ele foi o primeiro porque
Eu pensei nesse livro, ele tem poemas e tem pensamentos. Primeiro, ele tem esse nome porque eu quis puxar Cruz e Souza na abertura, né? E eu senti algo muito sublime, algo muito alto, assim. E o pássaro, ele Levanta vai... ele um pouquinho assim na sua... Isso, na lateral. Isso. Linda, linda capa, maravilhosa. Linda. A capa foi toda pensada, todas as minhas capas foram pensadas por mim. E aí eu levo, vou na editora e falo, faço aquela troca e tal. Eu gosto muito de cores, né? E daí o pássaro, porque o pássaro ele tem a liberdade, ele vai em todos os locais e ele traz, seria como se esse livro trouxesse, fosse um pássaro que trouxesse de vários locais várias falas para várias pessoas e que a inspiração dele veio do alto, sabe? Porque Cruz e Souza, com o simbolismo dele, ele usava muito, muito isso. E daí eu abri o livro com um poema que eu faço a Cruz e Souza. Que ano que é esse livro? Como? Que ano que é? 2015. 2015. 2015. Porque eu tenho 3 livros, participação em várias coletâneas, mas o livro solo foi esse, né? E daí, esse livro, ele traz poesias, ele traz pensamentos, e ele traz também poemas temáticos. O que são os poemas temáticos? São poemas referentes à caserna, a profissão que eu escolhi para a minha vida, né, e que eu amo, e que eu vejo que eu costumava dizer que a farda era a minha segunda pele e a polícia é a minha segunda casa. Então, eu fiz esse poema, esse livro com essas 3 partes. Então, tem aqui poemas, tem um poema que eu fiz para a Polícia Militar de 92, que está aqui, né? Então, tem poemas também meus que foram feitos teve um na minha adolescência que está aqui. E o de Cruz e Souza, que, se vocês me permitem, ele chama-se Cruz e Souza, poeta sublime, porque ele é um poeta que está no alto, que eu acho que ainda está entre nós, assim, né? Então, eu até vou declamar esse poema, porque eu participo além de ser poetisa, contista, declamadora, eu também fiz roteiros de teatro, e eu tenho essa coisa do Cruz muito forte comigo, num espetáculo que eu denominei de Cruz e Souza, Canto e Poesia, né? E eu fiz a abertura com esse poema e eu vou fazê-lo agora. Ótimo. Muito bem. Então, eu quero que vocês imaginem, vocês que estão aqui nos assistindo, enfim, que a gente está pedindo para um poeta se acordar. Então, é assim: acorda, poeta, sei que longe dormes, e neste céu de nuvens tão disformes, a minha vista daqui não te alcança. Acorda altivo, ao som das trombetas, pois eu te digo, com todas as letras, poeta não morre, apenas descansa. Acorda, poeta, me diz teus sonetos, que com teus quartetos e tercetos mostram a tua alma magistral. Foste filho de escravo alforriado, e por seres negro foste injustiçado e zombado pelo preconceito racial. Acorda, poeta, eu sei que foi dura a tua luta. Viveste em uma sociedade bruta que não aceitava um negro saber. Foste um herói que com as letras se armava para lutar contra o mal que encarnava aqueles que açoitavam o igual ser. Vejo do céu descer luzente vulto. És Cruz e Souza, pois sei que escuto as belas rimas do teu poema etéreo. Nestes silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas do mistério. Surgiste como uma estrela cadente e vieste logo e tão rapidamente para a pátria sublime que por ti urge. Mas, hoje eu sei que no céu ainda escreves, pois li nas nuvens, em teus versos breves, que das cinzas do poeta uma estrela surge. Muito obrigada. Então... Maravilha, Denise, maravilha! Esse poema... Isso abriu um espetáculo seu, um espetáculo... Maravilha, viu?
Foi um espetáculo maravilhoso. E eu coloco assim muito a fala de Cruz, sabe? Porque assim, Cruz de Souza ele nasceu em 1861 aqui em Desterro, e ele foi um poeta que, do lado dos franceses, aliás, eu acho que surgiu na França o simbolismo, mas é uma referência incomensurável, né? E o que esse homem passou, o que esse homem sofreu, sabe, por ser negro, me comove muito até hoje, acho que vai me comover até o último dia da vida. Então, eu tinha que trazer isso ali, né? Esse poema, dessa forma, com essa força, com essa potência, né? Porque eu me coloco... Eu agradeço a sua escolha. Como? Agradeço a sua escolha. Que bom. Olha, a literatura é potente, né? É para isso. Maravilhoso. Desculpe falar do horário, porque a gente não pode... Vamos, a gente precisa... Né? A gente já está com 1 hora de live. Então, passou rápido, né? Então, Edenice tem que falar dos livros, né? Vai, Lúcia. Fala, Luciano. Para falar agora do segundo livro, Traços de Antonieta, né? Quando que você fez esse livro? E logo em seguida, você já pode falar do terceiro livro, e se você tem eles para ainda, né? Se você tem para vender, onde que compra, onde é que eles estão, falar um pouquinho, faz seu parte aí também. Fácil. Então, assim, Pássaro Sublime, que a gente conversou agora, 2015, eu trouxe Cruz de Souza, que é aqui, Santa Catarina. Traços de Antonieta, eu trouxe uma outra inspiração, que é a Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, ela nasceu em 1901, uma mulher negra, uma educadora que fez da sua casa uma escola para ensinar crianças e para também fazer normalistas, né? Mulheres que iam multiplicar, professoras, bem como ela foi a primeira mulher deputada no Brasil. Então, no estado de Santa Catarina, ela foi a primeira mulher a entrar na política, e no Brasil ela foi a primeira mulher deputada estadual, né? Então, imagina, pensem numa mulher negra, também de origem pobre. Pioneirismo. Isso, que estava à frente da sua época, e que ela pensava que na educação como forma de modificação, né, de ascensão principalmente aos mais oprimidos, que na época, com certeza, eram os negros, né, as crianças, embora ela pensava em todos. Então, Traços de Antonieta, ele tem esse nome porque, inclusive, aqui, gente, aqui é uma foto na capa, é um retrato meu. Eu estava fardada. A farda dá para notar, mas engraçado, eu não identificaria você de imediato. Isso, eu vou dizer por quê. Porque, primeiro, esse retrato, primeiro, o livro, quando eu fiz, eu pensei assim, não, tem que ter uma mulher na capa, tem que ter uma mulher, né? Não pensei em mim. E daí, quando foi... e eu coloquei nesse livro temas referentes à mulher. Então, tem o poema Meu Nome é Mulher, e todos os temas muito ligados à Antonieta, a questão social, a questão da educação, a questão racial, e o conto, e aí tem novamente aquele poema do Cruz, que eu costumo repetir, para que as pessoas sempre tenham o Cruz de Souza junto com elas, e daí, bom, é a capa. Eu ia falar aqui para você, Denise. Nossa, a Antonieta era tão bonita, não está dando para ver ela direito, mas que mulher de traço forte, beleza, é você. Sou eu. Você não esperou eu falar primeiro. Não, mas a linda foto, viu? Mostra ela um pouquinho mais para cima. Isso, chega aproxima ela aí. Nossa, ficou maravilhosa essa foto, que expressão. Não, mas é que está, não é uma foto, é isso que eu queria dizer. Eu entendi. Olha que história, gente. Por isso que tem uma coisa muito do além em tudo que eu faço. Eu queria uma foto, e eu em 2005, por aí, eu fui dentro da Polícia Militar, eu trabalhei muito com comunicação social. E eu sempre que eu podia levar a polícia para dentro das comunidades, para a interação, para a proximidade, eu levava. Então, eu fiz um trabalho
em 8 comunidades carentes, e levei essas crianças, eu fui coordenadora do museu nosso, que nós temos aqui, e eu levei, aí o nosso comandante autorizou, com ônibus, pegar 7 crianças dessas 8 escolas e levar lá no museu. E eu consegui um senhor, que era artista plástico, e ele fez o desenho a lápis das crianças. E daí, no final daquela tarde, era uma tarde ensolarada, perto do mar, ali na beira-mar, onde é o nosso museu, e eu estava cansada e tal, e aí ele fez o meu retrato. E era um dia de sol, tanto que meu olho está meio claro até, não é tão claro assim, mas meu olho no sol ele fica mais cor de mel. E ele fez esse retrato. E esse retrato ficou muitos anos guardado, nem me toquei. Aí, quando eu escrevi o livro, eu me toquei, eu tinha visto outras fotos, de outras pessoas, eu lembrei, pô, mas tem o meu retrato feito a lápis. Então, aqui é um retrato feito a lápis, não é uma foto. Pois é, parecia meio ser desenhado, mas hoje, né, a tecnologia pode ser tudo, mas muito bacana. Ficou muito bonito. E daí o que aconteceu? Depois eu tenho o livro de Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, ela era escritora também. Ela escrevia para o jornal que tinha aqui em Florianópolis, né? Então ela escrevia crônicas. Em 1937, ela escreveu o seu único livro. Ela reuniu todas as obras que era para contribuir com o leprosário, com crianças leprosas. E daí, esse único livro, eu ganhei, eu tenho o livro, mas não tinha lido, eu já tinha lido e relido, mas não tinha lido o prólogo. E daí, depois que eu já tinha colocado isso, eu vi que ela agradecia, quem fez aqui foi um artista plástico, um senhor que eu agradeço no meu livro, e no dela ela agradece Malinverne Filho por ter feito a lápis a ilustração da capa dela. Olha, que bacana. Então, realmente é uma sincronicidade para a gente considerar. E falar em sincronia, né? Sincronicidade. Exatamente. Dá uma olhada em nossa orelha. Dá uma olhada na orelha de cada uma aí. Pérola. Não, todos nós 3. E não combinamos nada. Não, mas vamos lá, gente. Denise, nós estamos com 1 hora, quase 1h10. Então, esse aqui... A gente precisa cumprir essa questão do texto que eu acho importante. Vamos lá. No terceiro. O Traços de Antonieta, né? É um livro muito gostoso também. E esse aqui, o meu xodozinho, que foi lançado no Rio de Janeiro, ano passado. E foi lançado também em São Paulo, ia ser lançado aqui, mas teve a pandemia, não foi. Eu conto a história do escravizado no Brasil, gente. Primeiro, ele tem aqui na capa minha linda sobrinha, Letícia, minha sobrinha paulista. Olha, né? Que bacana. Que é eu queria colocar, né, realmente a feição negra aqui no nosso livro. E a Lelê representa muito isso, porque eu conto a história do escravizado no Brasil, ele veio justamente da necessidade de estarmos falando do tema da escravização do negro brasileiro, principalmente, colocando muito porque quando se vê a situação da desigualdade racial, social, tem gente que acha que é porque nós somos incapazes, né? É preguiça, falta de esforço. Não, as pessoas têm que saber que nós somos um povo que não herdou nada, que no dia 14 de maio, sabe? No dia 13 de maio teve abolição, no dia 14 de maio teve o quê, gente? Não ganhou propriedade, não teve direito trabalhista, não teve nada. E daí eu precisei colocar nesse livro, eu conto com um conto a história do escravizado no Brasil, que é um conto dentro do outro, onde eu trago o recurso da poesia visual, tá? Que foi feito pelo artista plástico querido aqui, nosso Bruno Barbie, né? Olha, ele é um livro que ele é dos 8 aos 80. Então... Olha, o Alexandre Magno está falando que são pérolas da literatura. Alexandre Magno é um confreiro também muito bacana, que é da Conclave. Acho que, não sei se você chegou a conhecer. Mas, enfim, meu amigo do Face. Muito querido, muito querido. Um abraço, Alexandre. Um abraço. Obrigada, Alexandre. Obrigada. A Mara Viana também entrou, um abraço para ela. Então,
o que eu coloco, esse livro, então ele é dos 8 aos 80, mas para trabalhar no ensino fundamental das escolas, eu acho que é excelente, porque aqui é uma menina. Por que é uma menina? Porque, na verdade, a história, embora tenha outros 3 contos aqui, mas o que não são inéditos, 2 não são inéditos, mas o primeiro que dá o nome, o que ele está trazendo aqui, tá? Ele está trazendo, fazer um spoiler rápido, é uma pessoa de 70 anos, que o ambiente é lá no Morro do Mocotó, onde eu nasci, e ela está lembrando da infância dela para chegar no tempo que ela está hoje. E daí ela coloca muito isso das comunidades. Aqui, por exemplo, eu não vou dizer o final, mas aqui está mostrando uma comunidade, né, uma questão como a favela ali, Sim. Né, que é justamente para dizer por que chegou aquilo ali. Certo. Sabe? Então, esses livros, os meus 3 livros, eles estão à disposição pela estante virtual, eles estão à disposição na livraria Africanidade, se entrar no Google, na livraria Cultura está esse aqui, porque o lançamento foi na Cultura. Em São Paulo, eu falei da Africanidades, porque ela, realmente, a Cat, eu acho especial, né? Tem aqui em Santa Catarina também, na editora Cruz e Souza, nas livrarias catarinenses aqui de Santa Catarina, do Paraná também, na Nobel, né? E na internet. Então, são 3 livros, gente, que tem o diferencial, né? Que é essa questão da alma, eu coloco, né? Muito a questão da alma, porque não é um livro escrito simplesmente e digitado, não, ali está o coração, sabe? Está o coração. E eu penso que é esse o meu diferencial de escritora negra contemporânea. Eu falo da questão do negro, mas eu falo da questão do amor, da questão da dor, da questão da paz, da pandemia, da medicina. Eu me considero múltipla, inclusive nos temas que eu escrevo, sabe? Denise, a gente está se encaminhando para o final. Sim. E, claro, que você deu um painel geral da sua obra, mas você tem muito mais produção, né? A gente sabe disso. Eu gostaria que você, porque a gente ainda depois pode ter uma leitura final de algum texto, se você desejar, uma questão que a gente queira colocar, mas eu gostaria que você apresentasse brevemente uma reflexão, depois de tudo isso que você nos contou. Certamente você tem uma reflexão sobre a condição da mulher na contemporaneidade. Eu acho que você tem toda a propriedade para falar disso. Então, eu gostaria que você apresentasse isso, já a gente caminhando para o terceiro eixo, né, Luciana? Isso. Sim. Então, vamos aproveitar, né, o tempo, que está maravilhosa essa conversa, a vontade de ficar aqui muito mas tempo. A gente precisa também pensar na audiência, né? Para a gente finalizar, né? Então, uma reflexão. Primeiro, vamos lá, ela apresentar a breve reflexão dela sobre a condição da mulher. Bom, primeiro, assim, a mulher, ela deve estar onde ela quer estar. Já começa por aí. E segundo, aquela que está onde ela quer, ela deve fazer uso da sororidade e trazer outras que ainda não estão nesse patamar. E daí eu falo muito nisso no patamar social, no patamar cultural, no patamar político, no patamar da independência afetiva até, no sentido de que é claro que a gente ama, é claro que a gente às vezes sofre por amor, quem nunca sofreu por amor, né? Mas que a gente consiga, principalmente, por que eu falo isso, né? Que daí eu olho para a questão da violência doméstica, né? Para que a mulher ela entenda que ela é importante, em primeiro lugar, para ela. E se ela está em alguma relação abusiva, ela tem que saber sair dessa relação. E a gente sabe que é difícil porque o homem é provedor, porque tem a questão também do amor, mas que a mulher ela deve se sentir importante. A mulher, na contemporaneidade, ela vai ter que ousar, ela vai ter que ser aquela que vai ralar o joelho, mas ela não vai perder a sua vida por amor ou por falta de... por achar que o outro é provedor, ou ela vai
deixar de ocupar um espaço porque ela se acha incapaz, porque só tem homens. Não, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Então, eu penso que a mulher na contemporaneidade, ela tem desafios, e muitos, mas ela vai passar por cima deles, ela vai dar a volta por eles, ela vai passar por baixo deles, mas ela vai ultrapassar esses desafios, né? E eu reitero isso, né? Eu tenho um poema que fala do meu nome é mulher, que é bem isso que eu quero dizer, sabe? Que a gente não pode jamais deixar de fazer alguma coisa por medo, né? Porque corajosa é a pessoa que faz mesmo com medo, né? Então, que sejamos todas corajosas e avante. Eu digo que esse é muito meu lema, né? Por isso que eu falei que eu achava que eu era corajosa quando eu entrei na Polícia Militar, mas me achei muito mais corajosa quando eu entrei na política. E assim, quando alguém eu vejo algum desafio, eu tenho um menino, eu não falei, eu crio meu filho sozinha eu tenho 22 anos, ele é estudante de administração, estagia, e desde os 7, sou separada do pai dele desde os 7 anos de idade, e às vezes ele olha para mim e diz, não, mãe, não é possível, porque às vezes eu digo, eu vou fazer tal coisa, ele já fica... Mais uma coisa, mãe. Mas, Edenice, eu acho que você, com poucas palavras, você está deixando para todas nós e para todos uma reflexão bastante relevante. Essa questão de ocupar um espaço, né? Ocupar um lugar de fala, ocupar um tempo, né? Que pode ser criado por você, e que a fala reúne tudo isso, quer dizer, a mulher deve estar onde ela quer estar, quer dizer, é o desejo, é o espaço no tempo que ela desejar, porque o desejo fala de tempo e espaço, né? O desejo é a interseção disso. Então, eu acho que deixar essa reflexão é uma oportunidade para a gente pensar, para a gente se sentir motivada a, sempre que surgirem dificuldades, né, a gente pensar, é isso que eu quero? Então, se é isso que eu quero, que eu desejo, eu vou construir as possibilidades. Porque nem sempre não nos é dado. Eu diria que nem sempre não. Nunca nos é dado. Sim. E uma coisa Nós importante... temos que conquistar. Uma coisa importante, Angeli, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, que as dificuldades e as facilidades da mulher, nós estamos falando aqui de 3 estados, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Sim. Nós contamos aqui durante essas conversas várias dificuldades que cada uma já presenciou, ou seja, com ela própria, ou de viver com outras mulheres, e a gente sabe de tantas outras dificuldades. Mas o que a gente não pode perder é o encantamento com o outro dia. Exato. E fortalecer com aquilo que não estava bom. Não estava bom, mas a gente fortalecer, ter esperança e inspirar em outra. Falando, não, a vida da outra foi difícil, mas ela não desanimou. Sim. Assim como a Edenice se inspirou na Antonieta também, né? Também. A minha mãe, na Antonieta, sua mãe. E eu ia te falar isso agora. Eu tenho certeza que você inspirou na sua mãe. Você falou que ela foi uma mulher lavadeira, né? Sim. Uma mulher simples, lavadeira, criou 8 filhos. Isso é uma inspiração. Veja só, para encerrar, já que nós falamos da minha mãe, veja, a minha mãe, ela veio do sítio com 10 anos de idade, mas ela veio para estudar, mas aí a prima que veio, faleceu, ela teve que trabalhou. E aí ela nos criou, e depois, quando estávamos criados, enfim, eu falava para ela para entrar no grupo da terceira idade, ela não queria, né, tal. Aos 80 anos, quando fui para a reserva da Polícia Militar, ela se empolgou, e daí nós íamos, eu e ela, eu saía aqui de São José, 6 e pouco da manhã, passava na casa dela, 7 e pouco da manhã, íamos nós duas, sabe, para o grupo da terceira idade da Universidade Federal. Foi a melhor coisa, o momento mais feliz da minha vida. Imagina. Com a minha mãe.
porque... Linda parceria. E ela inspirou em você. Você se inspirou na vida dela e ela se inspirou depois em você. E aí ela boa. Exatamente. Ela faleceu há 2 meses atrás, mas hoje eu tenho essa leveza daquele momento de alegria, porque a gente ia, sabe? Eu sei que eu realizei o maior sonho da vida dela, né? Então, tudo isso, assim, foi muito lindo, porque ela gostava de ler, e ela foi, e daí tanto que no meu livro, esse de contos, um dos contos, traz essa fala da minha avó, que foi filha de escravos, da minha mãe, que veio para cá. Então, sabe, eu só dizendo isso para dizer que os sonhos, a gente deve ir, nem que seja com 90 anos, a gente tem que ir atrás deles. Eu tinha que fazer essa sororidade com a minha mãe, sabe? E isso é o que a gente tem que estar fazendo no nosso dia a dia com uma mulher, por isso que eu falei aquilo ainda há pouco, né? Que nós que estamos nesse local de empoderamento, que nós possamos trazer outras também. Isso. Sabe? Eu tenho certeza que é isso, é esse o caminho. E Denise, para corroborar com isso que você está falando, a Daiane Rodrigues coloca: a representatividade é essencial. Portanto, ver você ocupando todos esses espaços, funções, e falando disso, criando, né, a partir dessas vivências, experiências de outras que você observa ou conviveu, a representatividade está sendo construída, está sendo manifestada para que outras também possam assumir. Que tal agora você ler um outro texto para a gente? Brindar a gente com outro texto seu? Vamos para fechar com chave de pérolas. Deixa eu só comentar aqui. O Alexandre Magno coloca o seguinte: preservar, educar, valorizar e respeitar é um direito humano, mas um dever e um dever de toda a humanidade, né? Então, mais do que um direito, acho que um dever, né? A questão de respeito. Acho que o Alexandre está querendo, de alguma forma, reafirmar toda essa fala, né, da conversa entre nós. Né? Sim. Então, eu queria só colocar, antes de ir para o poema rapidinho, a questão da literatura, né? No sentido da mulher, da escritora contemporânea. Eu fiquei muito orgulhosa de estar na Relação das 100, de estar entre as 15 escritoras contemporâneas também, né, que saiu na revista da editora Matarazzo, dizer que é uma responsabilidade muito grande, e eu acho mas foi muito motivador para mim, porque daí eu fico mais cutucando outras pessoas, encorajando também a escrita, porque, assim, muitas pessoas são escritores de gavetas, então eu tenho que dizer nesse momento, tirem das suas gavetas, sabe? Não tenham medo, mas porque eu só sei fazer, não sei fazer um verso rimado, não sei fazer um metrificado, enfim, escreva, coloque, porque eu digo que a questão do escritor é coração, sabe? Eu penso que isso é essencial, então, dá essa encorajada, né? Porque eu vejo que todo esse espaço que eu ocupei não foi casual, né? A minha obra é uma obra realmente que gravita em vários espaços, e eu vejo que cada um tem o seu espaço, cada um pode se colocar como alguém no campo da poesia, no campo do conto, no campo da crônica, tirar da gaveta. Essa é a dica que eu dou, e colocar o coração. E gostaria de trazer, eu também estou no Recanto das Letras, realmente, colocar que eu tenho um poema que chama-se Conversa das Ondas, né? Eu gosto muito desse poema, e eu vou declamar esse poema para as pessoas verem. Eu tinha um outro, que eu também, que era da questão da pandemia, eu fiz alguns poemas em relação à pandemia, que eu também queria ter a oportunidade de ler, mas esse Conversa das Ondas, eu gosto muito porque é para mostrar que até as ondas amam, até as ondas podem trazer uma inspiração magnífica. E daí eu vou pegar o Alexandre, que está nos acompanhando, né, Angelique? Isso. Vou colocar para ele, para que ele, como se estivesse falando para ele isso, sabe? Por quê?
porque no final é alguém que está conversando com um amigo, não é com uma amiga, né? Ou para outros amigos, ou enfim, para as amigas, vamos pensar, mas é o eu poético ali, ele está se referindo a um amigo, né? Nós moramos, nasci numa ilha, então eu queria que vocês imaginassem nós na beira de uma praia, todos os ouvintes, né? E nós, aqui na Florianópolis, a gente está na costa, o Brasil está na costa africana, né? Se for olhar, né? Está em contato com a costa africana. Então, imaginar duas ondas que vieram, gente, lá da costa africana, atravessando os oceanos, uma atrás, outra na frente. Uma atrás, outra... E essas ondas, elas são epicenos, né? São a onda macho e a onda fêmea. E são duas ondas apaixonadas. E elas estão vindo para se encontrar na areia. E na areia, ali é o mesmo local onde se abraçam, é o jazigo. E assim é a vida. Quantas pessoas passam na vida, certo? Desencontradas, mas amando uma outra, né? Estão de forma desencontradas e não conseguem levar, não conseguem ter a paciência. E aí as ondas, elas dão um sinal da paciência, né? Porque nós erramos muito pela impaciência e as ondas dão um sinal de paciência para a gente, né? Porque atravessaram todo um oceano para se encontrar na areia. E nesse dia que se encontram, fazem daquele local do abraço o seu jazigo, né? Então, vamos lá. Conversa das ondas. Estava para o mar olhando, vi duas ondas chegando e elas estavam a conversar. Fiquei bem calado ouvindo o que comentavam sorrindo do que viram do lado de lá. Que os peixes namoravam, no fundo do mar se amavam, sob o som das correntezas. E tal qual os seres humanos tinham medos e desenganos, e do amor as suas incertezas. Que as algas leves flutuavam, no fundo do mar deixavam ao sol a água brilhante. Que corais, conchas e rochedos, entre eles guardam 1000 segredos, no silêncio que lhes é constante. Que atravessaram um continente, sempre uma atrás, outra na frente, marulhando em mar de diamantes. A primeira onda, sob o luar, dizia: meu querido, meu sonho era um dia abraçar-te na beira do mar rasante. A outra diz: minha terna senhora, eis que espuma me torno agora, nesta areia, meu fim, meu jazigo. Mas estou mais feliz nesta hora, pois Deus permitiu-me, senhora, nesta hora, abraçar-me contigo. Nos mistérios do mar, lições temos. Eu aprendi que as ondas são epicenos e um grande amor não termina. Eu, que ouvi a conversa das ondas, sei hoje que a lua em suas rondas, velos segredos do mar de Janaína. Eu vi que a lua, a água prateava, parecia que lá do céu me olhava, quase, quase me fazendo de joelho jurar. Que a conversa que calada eu ouvia, jamais, jamais alguém eu contaria, porque sacros são os mistérios do mar. Estou te falando, Alexandre, meu amigo, este segredo que guardei comigo, porque eu acho que chegou minha hora. Por isso eu peço que guardes contigo esta lenda de amor que eu te digo, até quando também fores embora. Deus! Bravo! Eu amo. Maravilha! Eu amo porque ele mostra a lição de paciência. Muito obrigada. Grande abraço para você, bem forte, viu? Isso. Bom, a gente está com 1h28. Eu vou pedir à Eluciana que traga suas palavras finais, dirigidas a Edenice, sobre o nosso projeto e a audiência. Depois a Edenice tem uma palavrinha final e eu encerro, tá bom? Tá bom. Então, tá. Edenice, foi um grande prazer. Eu já tinha lido aqui a sua biografia, vi que ela era riquíssima, bela biografia, mas não, as palavras sozinhas, às vezes, elas não traduzem
a doçura da voz, o olhar, o carinho, que eu estou vendo que você é muito mais do que palavras. Obrigada. Então, assim, estou muito feliz essa noite, muito mesmo, de ter conhecido a sua história, ter conhecido você, sentido um pouquinho do seu calor de vida. Obrigada. Sua faísca, ela não vai apagar nem em muitas gerações. Feliz a sua família de ter você aí perto do seu filho. Obrigada. E nós aqui, conhecendo você hoje, né? Conhecendo mais de perto você hoje. Espero que a gente continue nesse projeto muito bacana que a Geli projetou Mulheres Conversam, e que a gente se reúna mais mulheres e mais mulheres, e que você deixe para nós tanto ensinamento de vida, de esperança, de fé e de multiplicidades de... Eu digo que eu sou a mulher em movimento. Isso. E a Geli, mais uma vez, quero agradecer o convite para participar. A Angeli é uma pessoa muito dinâmica. Quando eu aí não vale. Não vale. Não vai falar de mim. Fala até Denise. Não, mas eu tenho que falar porque o quadro é entrevistadora. A Angeli, quando eu a conheci pessoalmente, eu pude sentir nela assim, essa força da mulher que nos impulsiona. Eu falo para ela que ela nos impulsiona. Que a gente precisa dessa força aí na ponta e para a gente multiplicar cada vez mais. Então, estou muito feliz de ter te conhecido. Bom, e feliz de participar com vocês, duas. E que vocês estão no meu coração, no meu pensamento, e essa onda vai ficar aqui, ó, rodando. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Denise, suas palavras finais, eu estou vendo aqui, mas a gente não tem nenhuma questão assim muito específica, você já contemplou muitos comentários aqui, então eu acho que você pode ir para as suas palavras finais, né? Dessa live. Porque outras oportunidades não. É porque dá vontade de declamar, já dá vontade de fazer um sarau aqui, Angelina. Chegaremos lá. Então, mas assim, Angeli, eu queria te parabenizar, fazer das minhas palavras as palavras da Luciana, porque realmente, assim, sabe, você passa isso, sabe? Mesmo que eu estivesse assim, dizendo, olha, não sei se eu vou, mas só em te olhar assim, não, eu vou, sabe? Aquela pessoa que encoraja. E eu acho maravilhoso esse momento, esse coletivo que você fez, esse momento das lives, o grupo que você criou. Você é uma mulher, assim, fantástica. Eu amei te conhecer e hoje eu só posso te elogiar por tudo isso. Que Deus te abençoe também, Luciana, enfim, a todos, para que a todas nós, para que nós possamos, com esse nosso jeito, sabe que é interessante, Luciana, você falou da questão da pérola, né? Eu estou com um brinco perolado, mas eu só estou com um. E eu não costumo nem usar pérola. Eu estou com outro, eles são diferentes. E olha o que você faz. E eu não costumo usar pérola. E olha, sabe, eu coloquei. Né? Eu também não costumo usar, não. Não costumo. É raro. Exatamente. Então, assim, não é por acaso. Não. Né? Talvez é para nos dizer que nós temos algo muito em comum além de tudo isso. Então, me coloco sempre à disposição. Eu sou uma mulher à disposição da literatura. Eu sou uma mulher que nasci, acho que já lendo e escrevendo, né? E quero inspirar outras pessoas nisso. Agradeço de coração a todos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz de estar nessa noite fria aqui em Santa Catarina, com um cobertorzinho na perna, confesso para vocês, né? Mas super contente com esse calor humano maravilhoso. Eu sei que o meu tempo, Angelina, se eu tiver 2 minutinhos só para encerrar, uma de esperança, porque nós estamos na pandemia, gente, e nós temos que orar muito. Eu oro diariamente, pedindo a vacina, pedindo a cura e pedindo, acima de tudo, a Deus que conforte os corações, né, das pessoas que estão sendo acometidas e que a gente possa sempre se encher com muita fé, com muita esperança. Então, pensando nisso, eu fiz da minha literatura alguns poemas e fiz um soneto chamado O Mestre e a Esperança, para deixar no coração das pessoas a crença da esperança, a crença de que esse momento vai passar. Como é que é o título? O Mestre e a Esperança. Mestre,
O que fazer na reviravolta? A pandemia me sacudiu inteiro. O mestre responde e me escolta. A esperança é a arma do guerreiro. Saibas que tudo vem e tudo volta, como passa um forte nevoeiro. E muitas vezes é o mar com revolta que melhor ensina ao marinheiro. Esperanças no amor, na caridade, na paciência, na generosidade. Confies no tempo e no melhor fim. Ouvindo meu mestre, fechei meus olhos e como o mar bate nos abrolhos, eu vi a esperança bater dentro de mim. Então eu encerro pedindo a Deus que abençoe a todos nós e pedindo a Deus que nos fortaleça com muita fé, com muita saúde acima de tudo e com muita esperança. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Olha, eu só quero dizer, primeiro, agradecer a Eluciana, que topou essa mediação, que deverá ser constante, porque a minha querida amiga Maria José está num momento difícil, em princípio a combinação era com ela, Maria José Esmeraldo Rolim, mas está com o pai doente, enfim. Mas Eluciana, além de topar, topou com entusiasmo, com alegria e com muita competência. Então, quero agradecer muito. Estou vermelha. Agradecer a Edenice por ter aceitado o convite, mas lembrando que esse projeto, embora ele seja especificamente, digamos assim, idealizado por mim, organizado, mas ele surge da percepção dos anseios, né, que eu tenho, de alguma forma, captado e percebido, tanto no nosso grupo específico, né, Mulheres Artistas, pró-coletivo Mulheres Artistas, que está se construindo. Então, o projeto Mulheres Artistas Conversam, esse projeto de lives, às quartas-feiras, às 19h30, sempre, nesse canal, a princípio, surge da percepção desses anseios, dessas nossas falas, da nossa produção, porque a gente nem sempre... Nós não estamos juntas, né? Tem a questão de, além de morar distante, tem a pandemia. Mas a percepção do que a gente vem produzindo. Então, embora eu esteja, digamos assim, dando o pontapé inicial, ele eu não tenho dúvida, uma construção coletiva. E cada vez mais eu quero apostar nesse coletivo, né? Que é de âmbito nacional, porque nós temos colegas artistas de todas as regiões do Brasil, e eu espero que depois torne-se internacional, né? Mas, enfim, agradecer a audiência, a todos que vieram e que futuramente irão assistir a essa live. Dizer que eu me sinto profundamente honrada pela parceria com vocês, duas, Eluciana Íris e Edenice Fraga. Imensamente feliz por tudo que ouvi hoje, que são realmente palavras inspiradoras, e como muito bem registrou a Luciana, Edenice é mais do que palavra, né? Está muito além das palavras. Então, agradecer, e pedir que a audiência lance também o boca a boca, dizendo que gostou, para que nas próximas lives a gente tenha também audiência. Nós temos aí muitas colegas, muitas amigas que virão com muitas novidades, sempre focando nas artes, ou na literatura, ou na dança, ou no teatro, ou na pintura, ou como ativistas culturais, enfim. Sim. Sintam-se todos abraçados, beijados no coração, e obrigada a todos vocês. Um beijo para Maria José, que está em casa, um beijo para Elaine Almeida, que é minha irmã lá de Minas Gerais, da Minas Gerais, Belo. Para toda a família que acompanhou aí.
Isso, Alexandre, toda a sua família, todos que entraram aqui, conhecidos ou não conhecidos, e quem vai nos assistir. Isso. Um beijo para todo mundo, no coração de todos. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Isso. Quem assistiu, volte na quarta que vem, que vamos ter mais uma convidada de honra. Obrigada. Estou encerrando, gente. Obrigada. Encerra aí. Beijinho. Beijo, gente.